Irmão, pode se sentar, fique à vontade. Então, como o pastor estava falando, essa palavra Deus ele havia ministrado no meu coração já havia algum tempo já. E hoje não era para mim estar ministrando a palavra, era para ser semana que vem, né? Mas aí aconteceu um imprevisto e o pastor ele pediu para mim ministrar essa palavra hoje. Só que semana passada eu já estava orando, pedindo para o Senhor confirmar essa palavra que Ele havia ministrado há um tempo atrás em mim, né? Pedindo para que Ele pudesse confirmar se verdadeiramente era essa palavra que Ele queria que eu ministrasse para a igreja. Então, quando foi ontem a surpresa, né? Eu orei no sábado, orei no domingo pedindo para Ele confirmar. Aí ontem a surpresa lá no grupo de mulheres, a questão a respeito da palavra que eu vou hoje passar para vocês. Ontem as mulheres começaram a receber, né, já começou a ser edificada, e hoje eu peço ao Senhor que continue edificando as mulheres, que já receberam um pouco desse conteúdo ontem, e possa edificar a vida dos homens também, né, que vocês possam receber de coração, e que essa palavra possa trazer libertação sobre a vida de cada um. Amém? Amém. Eu pedi aos irmãos que abrem a Bíblia de vocês lá em Marcos 11. Marcos 11, versículo 25 e 26. A palavra que Deus ministrou no meu coração para me passar para a igreja hoje foi: a falta de perdão adoece o coração. E aqui em Marcos 25, capítulo 11, 25 e 26, diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amados, a primeira coisa que nós temos que entender nessa noite é que para que o Senhor possa nos perdoar de todos os nossos pecados, primeiramente, você precisa liberar perdão para aquela pessoa que te ofendeu, para aquela pessoa que te machucou, que te feriu, independente de quem for, você precisa perdoar. Porque a palavra do Senhor está dizendo que se você não perdoar aquele ofensor, o Senhor também ele não pode te perdoar. Porque o sentimento da falta de perdão, ela gera sobre nossas vidas sentimentos muito ruins. Ela gera o rancor, ela gera a mágoa, ela gera o ressentimento, o ódio. E esses sentimentos é pecado. E se você estiver andando em pecado, como que Deus ele vai te perdoar? Se você tem uma vida de pecado, se você não consegue nem liberar o perdão para o seu irmão. É por isso que Deus ele deixa bem claro que nós precisamos liberar o perdão para que nós possamos ser livres desse pecado que nós trazemos em nosso coração. Então, para que Ele possa dar o perdão dele para nós, nós precisamos liberar esse perdão independente de como ele foi, de quem fez ele contra nós. Você tem que entender que a falta de perdão, além dele te afastar da presença de Deus, ele gera várias consequências sobre nossas vidas, como, por exemplo, doenças emocionais, doenças, pode trazer morte espiritual, pode trazer também sobre a sua vida doenças físicas também. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, se você chegou aqui talvez magoado com alguém, decepcionado, se alguém te feriu, se você precisa liberar perdão ou não. Mas eu acredito que cada um de vocês está aqui, se você está aqui é porque Deus te trouxe nessa noite, e o Senhor, Ele quer te libertar, Ele quer te curar. Então nessa noite eu profetizo e eu declaro na vida de cada um dos irmãos a cura e a libertação, independente de quem te feriu, de quem te machucou. Talvez você nem sabe, mas talvez tenha uma feridinha aí dentro do seu coração que precisa ser curado nessa noite. Amém? Eu quero que os irmãos abrem comigo lá em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 7.
A gente vai trabalhar alguns versículos nessa noite a respeito de perdão. Efésios 1:7 diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amados, Jesus, ele é o verdadeiro exemplo vivo de perdão. É capítulo 1, versículo 7. Jesus, ele é o exemplo vivo de perdão, pois pela morte de cruz, ele foi capaz de se entregar para que por meio de seu sangue, nós poderemos receber a redenção e sermos curados e sermos libertos, sermos perdoados. A cruz, ela tem uma simbologia de duas linhas. É uma linha vertical e uma linha horizontal. Essa linha vertical simboliza o perdão de Deus para com o homem. E essa linha horizontal simboliza que nós, homens, seres humanos, devemos perdoar uns aos outros. Então, se Deus nos perdoou, mesmo que eu e você não mereça, então, semelhantemente, você também, irmão e irmã, deve perdoar aquele que te ofendeu. Porque a cruz, ela tem essa simbologia. É o perdão de Deus para com o homem e o perdão do homem para com o homem. Então, que nós possamos fazer como Cristo fez, que se entregou, que foi capaz de se entregar numa cruz para dar o perdão para nós, mesmo que nós não merecemos. Então, que você nessa noite decida perdoar, mesmo que você sinta que essa pessoa não merece o seu perdão. Amém? A cruz, a Bíblia, nos ensina algumas lições sobre o perdão. A primeira é que Deus nos perdoa. O Senhor, ele perdoa cada pessoa que se arrepende e que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Independente daquela pessoa, não importa quantos pecados aquela pessoa cometeu, não importa a intensidade do pecado, o tamanho do pecado que ela cometeu na vida dela, o Senhor sempre vai perdoar, se ela liberar o perdão e tiver uma vida semelhante ao de Jesus Cristo, o Senhor sempre vai perdoar. Essa é uma das lições que o Senhor nos ensina na Bíblia. A segunda lição que Deus nos ensina é: perdão traz libertação. Eu quero que vocês abrem a Bíblia em Salmo 32, 1. A palavra diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Amados, não há nada melhor do que se sentir perdoado e livre de toda a culpa que nós carregamos sobre nós todos os dias. Como é bom sentir o perdão de Deus, porque o perdão de Deus, ele nos liberta da condenação. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa, a libertação do peso, do rancor que a gente carrega no coração. Então, quando nós decidimos libertar, decidimos perdoar, nós somos libertos. Nós trazemos sobre nossas vidas a cura. Deus, ele nos perdoa também, porque nós decidimos perdoar aquele que nos ofendeu. Há também uma outra lição. Não há limite de vezes para perdoar. Agora eu quero que vocês abrem a Bíblia em Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. E a palavra diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, o Senhor, ele declarou que mesmo se uma pessoa te ofender, te ferir, te machucar, até 490 vezes, você deve perdoar. Mas se você for parar para analisar, Jesus, ele não está se prendendo a números. O que ele está tentando fazer é remover da cabeça dos discípulos aquela simbologia de numeração.
Porque, para analisar, quantas e quantas vezes o Senhor, a misericórdia de Deus, não alcançou a tua vida? Quantas e quantas vezes você não foi abençoado por Deus? Quantas e quantas vezes o Senhor te perdoou dos seus pecados? Quantas e quantas vezes que o Senhor ainda irá te perdoar? Então não existe limite de perdão. Não existe quantidade. Você deve perdoar quantas vezes for necessário. Independente se a pessoa te ferir 10 vezes num dia só, 10 vezes você tem que liberar perdão para aquela pessoa. Se aquela pessoa te feriu durante 15 anos na sua vida, os 15 anos você deve liberar perdão para aquela pessoa. Então Jesus, ele tira toda a numeração. Não importa. Se ele te perdoou todas as vezes, mesmo que você não mereça, você também tem que liberar o seu perdão. Eu quero trazer para vocês a consequência da falta de perdão. A primeira consequência é que a falta de perdão, ela te aprisiona. Abre aí Mateus aí 18, 34. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar alguns versículos hoje. Bastante versículo que fala a respeito de perdão. Mateus 18, 34. E a palavra do Senhor diz: indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Irmão, essa palavra verdugo significa torturador. Aquele homem, além dele ser preso, ele foi entregado para poder ser torturado. Isso é uma forma de punição que ele recebeu. E uma pessoa, quando ela não consegue liberar o perdão para outra pessoa que ofendeu, ela tem a sua vida amarrada por demônios. E esses demônios, ele traz torturas terríveis sobre a vida dessa pessoa. Como, por exemplo, a angústia, a depressão. A depressão é um mal que vem agora atingindo essa geração. E muitos jovens, muitos adolescentes estão padecendo por causa dessa doença. Essa doença é uma doença que traz uma tristeza profunda, que faz com que aquela pessoa não tenha mais vontade de viver, não encontra mais sentido na vida, tudo para ela não faz sentido. E o único desejo que ela tem, não é que ela quer morrer, mas ela quer tirar aquela dor de dentro dela. Então, e ela pensa que a única forma dela tirar aquela dor, é ela tirar a sua própria vida. Então, são consequências de uma vida amarrada por demônios, de uma vida carregada, cheia de mágoas, cheia de rancor, cheia de ódio, de uma vida que não consegue liberar aquela pessoa que ofendeu, que machucou, que feriu. E por causa disso, a consequência vem essa doença terrível, que se chama a depressão, que está matando muitos jovens e muitos adolescentes, adultos de todas as idades, estão matando. Uma das mortes principais que está ocorrendo hoje em dia é a depressão. E tudo isso simplesmente porque a pessoa não consegue liberar o perdão. E a consequência vem essa terrível doença. Essa é uma das doenças. Mas também tem muitas enfermidades, muita debilidade física e tem muito mais. Muitas pessoas têm sofrido com a falta de perdão. O ressentimento é como se você tomasse um pouco de veneno todos os dias. Todo dia você bebesse um golinho de veneno. Um golinho de veneno. Aquele ressentimento não sai do teu coração. Aí você toma um golinho de veneno, desejando que quem te machucou, quem te feriu, morresse. O desejo de vingança. Só que eu quero falar para você uma coisa. Que esse desejo, para que aquela pessoa morra, ela não vai morrer, quem vai morrer é você. Se você não consegue liberar perdão, a cada dia, um pouquinho mais você vai morrendo, porque você vai tomando desse veneno, o veneno do ressentimento. E essa ferida, isso não traz grande consequência para a pessoa que você não perdoa, mas traz grande consequência para você que não libera perdão. É para você que vai trazer várias consequências, não para a pessoa que você não consegue perdoar. Será que já não basta você estar ferido, machucado? Agora você vai acrescentar mais um sofrimento, que é o sofrimento do rancor e da mágoa dentro do seu coração?
Decida nessa noite tirar essa mágoa, tirar esse ressentimento. Às vezes você pode até pensar que o maior beneficiário é a pessoa que está recebendo o perdão, mas o maior beneficiário é você, porque é você que vai ser curado, é você que vai ser liberto. E se você não consegue liberar o perdão, você não consegue receber a cura. E a falta da cura gera doença e complicações na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida emocional, e afeta a sua vida. Eu fiz uma pesquisa e a seguir eu quero mostrar para vocês algumas doenças que a psicóloga Louise selecionou. Ela elaborou e que essas doenças, são doenças prováveis. Não é que quer dizer que essa doença é causada somente pela sua falta de perdão. Pode ter outras consequências, mas também a falta de perdão pode causar essas doenças também. Então eu trouxe, ela colocou várias doenças lá, mas eu selecionei a que eu achei mais comum no dia a dia, mais conhecida. Aí eu vou falar a doença e a consequência para vocês, a causa dela. Anorexia. Anorexia pode ser causada pelo ódio ao extremo de si mesmo. A pessoa não se ama, a pessoa não se gosta, a pessoa não se sente bem consigo mesma. Artrite. É a crítica conservada por longo tempo. A asma. Sentimento contido, choro reprimido. Bronquite. Ambiente familiar inflamado. Um ambiente onde há muitos gritos, muitas discussões. Colesterol. Medo de acertar a alegria. Derrame. Resistência. Rejeição à vida. Diabetes. Tristeza profunda. Diarreia, que é uma doença muito comum que acontece na nossa vida. A diarreia ela pode ser causada por medo, rejeição e fuga. Dor de cabeça, autocrítica, falta de autovalorização. Enxaqueca, raiva reprimida, pessoas perfeccionistas. Frigidez, é causada por medo e negação do prazer. Gastrite, incerteza profunda, sensação de condenação. Hepatite, raiva, ódio, resistência a mudanças. Insônia, medo, culpa. Hemorroida, medo de prazo determinado, raiva do passado. E a última, labirintite, medo de não estar no controle. Essas são algumas das doenças que eu selecionei, mas eu tinha mais lá, mas se eu for trazer todas aqui para você, eu vou ficar falando, e a intenção não é essa. Então, como eu havia dito para você, não é somente a causa emocional que facilita a doença, mas também existem outras questões, que são a fisiológica, hereditárias, e também a forma como você vive, como você se alimenta e a sua rotina também pode trazer essas doenças. A segunda consequência que a falta de perdão pode trazer na sua vida é que o diabo sai ganhando. Nós aprendemos que existe uma prisão ocasionada pela falta de perdão e que os demônios se aproveitam dessa situação. Agora nós vamos aprender através de um versículo que o diabo ele traz vantagem sobre a nossa vida através da falta de perdão. Por isso eu quero que vocês abram a Bíblia novamente agora em 2 Coríntios 2, versículo 10, 11. O versículo diz o seguinte, é 2 Coríntios 2, 10, 11. A palavra diz assim, a quem perdoais alguma coisa, também o perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele revela
que se não perdoamos, quem vai aproveitar da situação é Satanás. Satanás, ele é o adversário da nossa alma. Disse ainda que não ignorava as maquinações do maligno. Ele estava querendo dizer que como o diabo age na falta de perdão, é que nós não podemos deixar de perdoar. Porque na falta de perdão o diabo, ele age. Nós precisamos entender que Deus, ele não fica engrandecido na falta de perdão. Você precisa entender, irmão, que você não vai receber nada, não vai lucrar em nada na sua vida, se você não liberar o perdão para aquela pessoa. Você precisa entender que talvez a pessoa que você não consegue perdoar, também esteja presa espiritualmente, porque você não consegue liberar o perdão. E que o único que lucra com isso é somente o diabo. Pois o diabo, ele tem autoridade sobre a vida das pessoas que carregam ressentimento e ódio e mágoa. O diabo, ele tem autoridade para ele poder entrar na sua vida e fazer o que ele quiser, destruir áreas da sua vida, destruir seu casamento, destruir sua vida, destruir a sua vida financeira, a sua saúde. Ele tem autoridade para ele fazer o que quiser, porque você tem uma vida cheia de mágoa, cheia de rancor, de ódio, de pecado. A falta de perdão é pecado. Então, se você não conseguir perdoar, você carrega sobre si um pecado. Então, você está dando brecha para o inimigo entrar na sua vida e ter autoridade sobre a sua vida. Não permita que o diabo tenha autoridade sobre a sua vida. Decida hoje fazer diferente. Decida hoje sair daqui, liberando perdão, tirando essa pessoa de cima de você. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo. Que ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão, buscando a quem tragar. E devemos resisti-lo. Mas quando nós recusamos a perdoar, nós estamos quebrando todos esses mandamentos. E quando nós quebramos esses mandamentos, o diabo, ele vem, ele entra. E ele faz o que ele quer na sua vida. O perdão, ele não é um sentimento. Muitas das vezes nós pensamos que o perdão é um sentimento, mas não é um sentimento. O perdão é uma decisão. É uma decisão e é também uma atitude de fé. Então, exerça a sua fé em Cristo Jesus e comece a liberar o perdão nessa noite. Mas como deve ser o perdão? Como que eu posso liberar o perdão? A pessoa, ela tem que me pedir perdão e ela tem que merecer para que eu possa perdoar? Não. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Se nós recebemos o perdão de Deus, mesmo sem merecimento algum, por que nós não vamos perdoar a pessoa, mesmo que ela não mereça? O perdão é um ato de misericórdia e compaixão. Nada tem a ver com merecimento. Então, o que você tem que entender, que independente se essa pessoa merece ou não o teu perdão, você tem que liberar o teu perdão. Se você daqui nessa noite, irmãos, se você sair daqui dessa noite e não decidir liberar o perdão para essa pessoa, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. E não é isso que Deus quer. Ele trouxe aqui nessa noite hoje para te libertar. Ele trouxe aqui hoje para te curar. Eu não sei quem foi que te feriu, quem foi que te machucou, mas o Senhor está disposto a te curar. Mas depende de você tomar uma decisão, um posicionamento e decidir: não vou carregar mais essa pessoa nas minhas costas. Eu decido hoje perdoar essa pessoa. Liberte ela da sua vida. Arranque esse mal do teu coração, esse mal que está destruindo a sua vida, tirando a tua paz, tirando a tua alegria, tirando a tua felicidade. Porque a mágoa, ela vai estar adoecendo o teu coração. É só isso que a mágoa e o rancor traz nas nossas vidas. Só o ódio, o ressentimento. Você fica perto daquela pessoa, você não fica em paz, você se sente incomodada. Não consegue ficar em paz quando ela está perto de você, você não se sente bem, você tem raiva, você tem ódio. Não fica à vontade no mesmo ambiente que aquela pessoa, simplesmente porque você não libera o perdão. Você está pensando que está fazendo mal para ela, você está fazendo mal para você mesmo. É para você que está fazendo mal, não é para ela. Ela está aí vivendo a vida dela como ela quer, enquanto você está se matando aos poucos a cada dia. Porque simplesmente você não consegue perdoar. Eu quero falar para vocês um pouquinho de testemunho de vida minha. Porque na minha vida, eu acho que Deus, Ele me deu autoridade nessa noite para falar sobre perdão. Porque graças a Deus eu sou uma pessoa que, pela honra e glória do Senhor, eu consigo ter uma facilidade em liberar o perdão para as pessoas.
Graças a Deus. Então eu quero dar hoje um pequeno testemunho de vida para vocês sobre como Deus trabalhou na minha vida, desde a minha infância, que eu fui crescendo através disso e conseguindo liberar perdão para as pessoas. Amados, eu já fui traída de várias formas, por várias pessoas. Eu já fui traída por um relacionamento do passado que me feriu e me machucou muito. Essa pessoa, ela me feriu, ela me machucou, ela me magoou. No momento em que eu mais precisava dela, no momento em que eu estava mais vulnerável, essa pessoa, ela simplesmente, ela me traiu, ela me abandonou, ela me rejeitou. E eu me senti terrivelmente decepcionada com essa pessoa, machucada, magoada, ferida. Mas eu tomei uma decisão e consegui libertar essa pessoa, consegui liberar o perdão para ela. E hoje eu não carrego nenhuma mágoa sobre essa pessoa. Eu já fui traída por quem dizia ser amiga minha, dizia que era minha amiga e meteu a faca nas minhas costas e me traiu. Eu já fui acusado de ter falado coisas que eu não falei. Eu estava ajudando a pessoa e a pessoa falou que eu estava dizendo algo que eu não estava dizendo. E mesmo assim, eu tomei a decisão de continuar ajudando a pessoa, mesmo sabendo que ela falou que eu estava falando algo que eu não estava falando. E eu continuo ajudando essa pessoa, porque eu tomo uma decisão. Sabe por quê, irmão? Porque eu entendo que essa pessoa não tem um amadurecimento espiritual suficiente para entender que o que ela está fazendo não é legal. Eu entendo, eu tenho um amadurecimento e tomo a decisão de não guardar mágoa dessa pessoa, mesmo que ela tenha falado de mim. Eu já fui julgada por coisas que eu não fiz. Eu já fui chamada de fanática, simplesmente por servir a Deus. E essa pessoa que me chamou de fanática, eu não guardei mágoa nenhuma dela. Por quê? Porque eu entendo que ela não tem o conhecimento da palavra. Ela não entende o porquê que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus por amor. Ela não entende que isso é amor, não é fanatismo. Então eu consigo compreender a falta de entendimento que ela tem. E não consigo guardar mágoa dela. Eu converso com ela, eu brinco, eu sorrio naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Porque um dia, quando ela tiver o conhecimento que eu tenho, ela vai entender que amor de Deus, servir a Deus não é fanatismo. Eu já fui muito rejeitada na escola pelas minhas colegas de classe. Eu já fui humilhada, mas não humilhei, eu perdoei. Eu já sofri bullying, mas eu sempre fui contra o bullying. Eu nunca gostei de fazer bullying contra ninguém. E por último, mas não menor do que as outras ofensas, eu já perdoei um tapa que eu levei na minha cara, na minha face, de uma colega de sala de aula. Mas eu decidi perdoar essa menina. Eu nem tinha o conhecimento da palavra de Deus, eu ainda era uma adolescente. Eu levei um tapa na minha cara, mas eu decidi perdoar. Eu sempre fui um tipo de pessoa que eu não fui muito de guardar mágoa. As meninas me rejeitavam na sala de aula, e eu, em vez de ficar com raiva, eu tentava me aproximar, ganhar a amizade daquelas meninas. E quando eu ganhei esse tapa na cara, foi por causa de algo que aconteceu na escola. Eu estava na aula de educação física, e o professor, ele pegou a minha amiga, a minha melhor amiga, como referência, e mais uma outra menina. Essa minha melhor amiga, ela era meia fortinha. E a outra menina não tinha uma postura. Então ele pegou essas duas meninas e ficou falando: se vocês não fazerem esse exercício físico, vocês vão ficar como essas meninas que não sei o quê. E quando ele falou isso, aquilo doeu em mim, porque ele estava falando da minha amiga. Eu achei que aquilo não foi legal, a forma como ele se posicionou para falar, né? Então eu falei: professor, mas o senhor está falando das meninas, que as meninas, uma é gordinha, a outra não tem postura, mas olha para o senhor também é gordinho. E ele se ofendeu. E aí, em vez de ele chamar a minha atenção, porque foi eu que falei isso para ele, ele começou a falar para todas as meninas que estavam ali, naquele momento. Para todas as meninas, começou a brigar, a falar que nós não tínhamos educação, que nós éramos bando sem educação, que ofendia o professor, e aquilo outro. Então, isso causou uma certa revolta naquelas meninas. Elas ficaram todas contra mim. Ficaram todas com raiva de mim por causa disso, porque eu tentei defender uma amiga minha. Então, elas começaram na sala de aula a me provocar, elas já começaram a fazer bullying contra mim e ficaram me provocando. E aí, uma delas, que foi essa menina que deu tapa na minha cara,
o nome dela, eu até lembro até hoje, é Bianca, ela começou a me afrontar e ela queria brigar comigo lá na rua, lá fora. Queria sair na porrada comigo, eu nunca fui de brigar. Só que ela tinha uma irmã mais velha que estava na mesma sala, que era bem mais alta do que eu, e eu estava morrendo de medo de brigar com ela, e a irmã dela vinha e desceu o pau em mim. E ela tinha mais uma outra amiga que também era grandona, e se eu fosse brigar com ela, eu ia sair dali toda arrebentada. Então eu falei, não, hoje eu não vou brigar com você, faz o seguinte, eu não brigo hoje, segunda-feira eu venho preparada, e a gente vai, a gente se pega lá fora. Beleza? Ela, beleza. Aí eu contei para minha irmã sempre foi muito protetora. Aí ela foi na escola, chegou lá, ela falou assim, hoje o bicho vai pegar aqui, eu quero ver quem é que vai encostar a mão na minha irmã. Aí isso gerou mais revolta ainda nas meninas. Aí as meninas chamou uma gangue de um montão de mulher. E me chamou e falou, tá vendo aquelas meninas lá fora? Aquelas meninas lá fora tá te esperando. Vão te pegar e vão meter o pau em você lá fora. Eu falei, pronto, agora eu estou lascada, agora nem a minha irmã vai conseguir me defender. E agora o que eu vou fazer? Aí o que aconteceu? A minha amiga, que eu defendi, falou, não, Giane, isso não vai ficar assim não. Se ela está chamando essa gangue, eu tenho um primo que tem uma gangue também. Vou chamar esse primo meu para trazer a gangue aqui para descer o pau nessas meninas. Bora ver quem vai sair ganhando aqui. Então essa minha amiga ligou para o primo dela e falou, olha, está acontecendo isso, assim. Então chama a galera aí para descer o pau aqui, porque a minha amiga não pode apanhar não. Aí beleza, aí virou aquela fuzuê lá na escola. Ficou uma gangue de mulher de um lado querendo me bater e outra gangue de homens do lado querendo me defender. Eu falei, pronto, agora não sei o que vai acontecer aqui. Só que antes disso acontecer, a Bianca, ela pegou, chamou a irmã dela mais velha, grandona, e a outra amiga grandona, e veio para perto de mim. Eu falei, alguma coisa essa menina está querendo. Porque é muito estranho. Ela chegou de tomara que cai, foi lá, trocou de blusa, estava se aproximando de mim com a irmã e com a outra amiga. Uma coisa ela quer. Aí ela chegou na mim, me chamou, ela não falou nada. Ela só chegou e pá! Deu um tapa na minha cara. E eu fiquei sem reação. Eu não revidei, eu não dei outro tapa na cara dela. Porque eu sabia que se eu desse outro tapa na cara dela, a irmã dela desceu o cacete em mim. Falei, não, pode deixar, espera lá fora. Lá fora está esperando a gangue. Eu quero ver se a gangue dos meninos não vai ganhar essa parada, vai arregaçar a gangue dessas meninas. Aí tá, aí nisso, os meninos, essa gangue subiu em cima do muro e começou a bater lá em cima, o bicho vai pegar aqui hoje, não sei o quê, vai acontecer uma porrada. Aí nós fomos parar na secretaria. A Bianca e eu fomos parar na secretaria porque nós duas era a consequência de tudo, né? Foi por causa de nós duas que estava acontecendo tudo isso. Então nós fomos parar na secretaria e ali a coordenadora conversou com a gente e fez a gente fazer as pazes. E eu saí dali de mão dadas com a Bianca, que tinha dado um tapa na minha cara. E voltei a ser amiga da Bianca como se nada tivesse acontecido. E aquelas meninas, aquela gangue que ela tinha chamado, a líder da gangue era amiga minha, e eu nem sabia. Ela chegou em mim e falou assim, Giane, você achou que eu ia bater em você? Eu nem conheço essas meninas são novatas, eu te conheço desde o ano passado, eu nunca ia bater em você. Pois eu estava lá morrendo de medo, achando que tinha uma gangue para me quebrar o pau, e essa gangue, a líder, me conhecia. Já tinha estudado na escola e me conhecia. Portanto, nem aquela gangue ia me bater, e os meninos iam me defender, e minha irmã ia me defender, e eu não ia acontecer nada comigo. Mas só que não precisou acontecer nada, porque houve uma liberação de perdão. Eu perdoei a tapa na face que eu levei daquela menina. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Por que eu estou trazendo esse testemunho? Porque é isso que o Senhor quer nessa noite. O Senhor quer que você faça a mesma coisa. Eu não sei como foi sua infância, eu não sei como foi sua adolescência, eu não sei como foi a sua fase adulta, eu não sei como foi, eu não sei quem te machucou, eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te traiu, eu não sei quem te decepcionou, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que você volte para casa totalmente liberto. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com o seu casamento totalmente destruído, simplesmente porque você não consegue liberar perdão, porque o seu cônjuge te traiu. Talvez seu casamento está acabando por causa dessa traição, porque você não consegue simplesmente liberar esse perdão pelo seu cônjuge. Talvez a sua família não está bem, há muitas discussões, há muitas brigas, porque você não consegue perdoar a tua mãe, porque você não consegue perdoar o teu pai, você não consegue perdoar o teu irmão, não consegue perdoar a tua irmã, você não consegue perdoar a sua madrasta, não consegue perdoar o teu padrasto, não consegue perdoar o seu sogro, não consegue perdoar a sua sogra, não consegue perdoar o seu genro, a tua nora. Eu não sei quem foi que te machucou, qual é o parente, o seu primo, prima. Eu não sei quem te machucou, quem te feriu.
Mas essa falta de perdão está destruindo a sua família, está destruindo o seu casamento, está destruindo a sua casa e a sua vida. A sua vida espiritual, jamais ela vai crescer se você não liberar esse perdão. Se você sair daqui com a mesma decisão que você entrou. Se você não decidir sair daqui dessa noite, tirando essa pessoa de cima de você, você vai sair daqui a mesma coisa. Talvez a sua vida espiritual não esteja bem, porque você não consegue se perdoar de algo errado que você fez contra outra pessoa. Amados, como eu falei para vocês, eu tenho muita facilidade de liberar perdão, mas eu tenho dificuldade de perdoar a mim mesma. Eu tenho essa dificuldade. Então Deus, Ele me cobra muito isso. Por que Ele me cobra isso? Porque se eu não libero perdão para mim mesmo, eu não fico bem comigo mesmo, então eu não me amo, eu não vou me amar. Então eu preciso me valorizar, me amar, para que eu valorize e ame outras pessoas. Então, se você, irmão ou irmã, está se culpando de algo que você fez de errado contra alguém, contra sua esposa, o seu marido, o seu filho, sua filha, não sei quem, não se culpe. Pare de se culpar. O Senhor está dizendo nessa noite, pare de se culpar do que você fez de errado para alguém. Ele quer que você se perdoe, porque se você não se perdoar, você não vai ter uma vida de paz. Você não vai receber a cura. Libera perdão para você mesmo. Não se cobre, não se culpe, sabe por quê? Nós somos pecadores, nós nascemos o pecado, nós estamos sujeitos a errar e a pecar. Se você errou, se você pecou, te perdoe, porque o Senhor, Ele já te perdoou. Só falta você se perdoar. Não saia daqui machucado e ferido. Seja livre. Quantas pessoas que você tem carregado nas suas costas? Será que é uma pessoa só? Será que são 2, 10? Até quando você vai ficar carregando esse fardo em cima de você? Porque se você não consegue perdoar essa pessoa que está aí nas suas costas, ela vai ficar aí todos os dias e você vai andar carregando ela todo dia em cima de você. E o Senhor pergunta, quantas pessoas você tem carregado nas suas costas? Nessa noite, o Senhor, Ele te convida. Tira essas pessoas de cima das suas costas. Tira essas pessoas de dentro do teu coração, de rancor, de mágoa e de ódio. Deixa elas livres, liberte elas da sua vida. Libere o perdão para elas, para que você possa receber o perdão de Deus. Libere o perdão para elas, para que você possa ter paz no seu dia a dia. Para que você possa ter uma vida saudável, para que você possa ter uma vida espiritual saudável, uma vida física saudável, para que você não gere enfermidade sobre a sua vida. Amados, isso aí pode trazer até um câncer maligno na sua vida, sabia disso? A mágoa pode trazer câncer maligno na sua vida. São muitas doenças, eu não coloquei aqui todas as doenças, mas são várias doenças que uma mágoa pode causar sobre nossas vidas. E você vai decidir sair daqui com esse câncer maligno aí dentro? Com essa doença? Dando essa vitória para Satanás? Para que ele possa entrar na tua vida e fazer o reboliço, fazer o que ele quer com você? Você vira um fantoche na mão de Satanás, dos demônios, quando você não libera perdão para o seu irmão. Ah, eu não vou para a igreja mais não, porque a fulana de tal falou de mim. Você vem para a igreja por causa da fulana de tal ou por causa de Deus? Tem pessoas que deixam de congregar na igreja porque alguém falou dela, simplesmente porque ouviu alguém falando mal dela. Tem pessoas que deixam de frequentar a igreja porque foi traída, sei lá, se decepcionou, acha que Deus não está na vida dela. Deus está na sua vida. O problema é o perdão que você não está conseguindo liberar, que está te amarrando, está te prendendo. Irmãos, nessa noite, o Senhor está te convidando. Ele está pedindo. Através dessa ministração, ele trouxe essa palavra ontem para as mulheres. Está trazendo essa palavra novamente, confirmando que tem irmão e tem irmã aqui na igreja que precisa liberar perdão. Eu te convido a se colocar de pé. Se coloque de pé nessa noite.
Fecha os seus olhos e começa a pensar na pessoa que te machucou. Feche seus olhos, não deixe que nada se distrai. Começa a pensar na pessoa que te machucou. Talvez você pense que você não tem nenhuma mágoa, mas puxa lá na tua infância. Começa a puxar lá na tua infância. Desde quando você era criança, tem alguém que te machucou, tem alguém que te feriu, que você ainda não perdoou. Mesmo que ela não pediu perdão para você, não importa que ela tenha pedido ou não, você decide perdoar ela. Começa a pensar nessa pessoa agora. Começa a tirar ela da sua vida, tira ela de cima de suas costas. Deixa Deus te libertar. O Senhor está aqui nesse momento. O Espírito de Deus está aqui nesse momento. E Ele quer te libertar. Ele quer te curar. Ele quer que você exerça a sua fé e comece a tirar essa pessoa de cima de você. Porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça, meu irmão, minha irmã. Ele não quer que você saia da tua presença, não. Ele quer que você cresça, que você rompa. Que nessa noite você decida liberar o perdão para que você possa viver em paz, para que você possa ter uma vida saudável, feliz, para que a sua família, os seus filhos tenham paz, para que os seus pais tenham paz, para que você tenha paz dentro da tua casa. Muitas das vezes nós não queremos voltar para os nossos lares, porque o nosso lar não é um ambiente de paz, é um ambiente doente, inflamado, cheio de brigas e discussões. Eu não sei como está a tua casa, mas se sua casa está assim, decida perdoar quem te machucou, quem te feriu. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Pense nessa pessoa agora e comece a liberar perdão. Lembre dela, lembre dessa pessoa e libere ela da sua vida. Deixa Deus te curar. O Senhor está aqui, Ele está querendo liberar o perdão para você, mas você precisa perdoar essa pessoa que está aí em cima de você. Libera o perdão. Saia daqui livre. Saia daqui livre, livre. O Senhor quer te curar. O Espírito Santo está passando sobre você. Ele quer ministrar no teu coração, mas você precisa deixar, meu irmão, minha irmã. Libere essa pessoa, tira ela da sua vida, seja livre. O Senhor, Ele quer te perdoar. Toma essa decisão. Toma essa decisão, não saia daqui do mesmo jeito. Vamos orar e vamos entregar o nosso perdão ao Senhor. Vamos entregar essas pessoas ao Senhor, para que essas pessoas, que nós possamos orar por elas, para que elas também sejam libertas, para que elas também sejam curadas, para que elas também tenham a oportunidade de conhecer o Senhor como nós conhecemos. Ore por ela. Quando você ora por ela, você consegue aprender a amar, mesmo que ela tenha te ofendido. A palavra de Deus nos ensina a orar para aquelas pessoas que nos machucou, que nos ofendeu. A palavra de Deus nos ensina a amar essa pessoa. Eu sei que não é fácil. Para mim também não é difícil, eu sei. Mas comece a liberar essa pessoa. Ore por ela. Coloque ela na sua oração nesse momento. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, diante do Teu altar nessa presença, meu Pai, nessa noite. Cada pessoa, Senhor, que nos feriu, Senhor. Cada pessoa que nos machucou, que nos traiu, que nos abandonou, Senhor. Nós colocamos diante de Ti nessa noite. Nós liberamos perdão para essa pessoa, Senhor, que nos machucou, que nos feriu. Não queremos mais carregar ela em nossas vidas. Não queremos mais carregar ela em nossas costas, Senhor. Pedimos a Ti, meu Pai, que nos perdoe, porque nós não conseguimos até hoje perdoar ela, Senhor. Nessa noite nós decidimos perdoar essas pessoas, Senhor. E pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, meu Pai, por esse erro, por essa falta, meu Pai, que nós temos tido, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos conduz, ó Deus, a uma vida de santidade, a uma vida que agrada ao Senhor, a uma vida que não gera mágoa, que não gera rancor aos nossos corações. Que nós possamos decidir perdoar, não porque nós somos uma pessoa boazinha, não, mas porque nós somos inteligentes, porque nós somos sábios, sabemos que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados por Ti, Senhor. O Senhor já fez a sua parte. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que nós possamos ser perdoados. E nessa noite, nós decidimos perdoar a todos os nossos ofensores, assim como o Senhor nos ensinou no Pai Nosso. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Deus. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Que nós possamos sair daqui diferente nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro e agradeço. Amém. E glória a Deus. Aleluia.